antes de começar o conteúdo dessa aula propriamente, eu vou fazer uma síntese do que nós tratamos na aula sobre mídias, porque os dois conteúdos eles têm relação entre si. Então, nós falamos que o marco, embora existisse o uso de mídias digitais de forma significativa em campanhas, o marco desse uso é a campanha de Trump, em 2016. O escândalo da Cambridge Analytica revelou posteriormente as estratégias de Big Data, que é esse conjunto grande de informações que se coleta a partir de respostas que nós damos a esses quiz sobre personalidade, dos likes, das notícias que nós gostamos de ler, das coisas que nós gostamos de comprar, do tempo que nós olhamos para cada foto. Isso permite a segmentação, que é a publicidade voltada para perfis específicos. Não existe mais, isso dilui um pouco essa ideia de arena pública, quando todos os conteúdos eles estão colocados no mesmo espaço, permite que os conteúdos eles sejam direcionados para grupos específicos. E isso é chamado de política de apito para cachorro, quando essa ideia de que quando você tem um apito para cachorro, só os cachorros ouvem, a gente não. Então, é isso de que para determinados conteúdos, só alguns grupos estão atentos a ele e outros não. Falamos da campanha do Bolsonaro, a questão do uso das fake news, a centralidade, a peculiaridade do uso do WhatsApp na campanha do Bolsonaro. Falamos também que não há indício de uso das estratégias de Big Data na campanha do Bolsonaro, embora exista uma proximidade do clã Bolsonaro e do Olavo de Carvalho com o Steve Bannon, que era o diretor da Cambridge Analytica. Bolsonaro ele já era um fenômeno excepcional de Facebook antes da campanha. 85% das notícias falsas durante as eleições beneficiaram o Bolsonaro. Nós tratamos da questão do funcionamento do WhatsApp, que, diferente do que se pode imaginar, é um funcionamento hierárquico, como pirâmide. Os conteúdos eles partem de um núcleo e são disseminados para outros grupos até ganharem capilaridade. Nós vimos, com base no livro do Juliano da Empoli, que as redes elas funcionam com a ideia de formigueiro, que cada indivíduo pensa que é autônomo, mas ele não vê as características do sistema como um todo em que ele está inserido, reforçando essa ideia de hierarquia nas redes digitais, especialmente na política. Nós vimos também o argumento de que as redes digitais elas têm o maior engajamento com sentimentos de ódio, frustração e paranoia, o que explicaria o maior sucesso de conteúdos como teorias da conspiração e conteúdos de ódio nas redes, e o argumento também de que, como os conteúdos são segmentados, isso ajudaria a entender por que a política ela tem sido voltada para os extremos e não convergido a entendimentos e a consensos ou conteúdos em comum. Vimos o conceito de guerra híbrida e a relevância da mente de colmeia ou dos cidadãos nas redes se comportando como um enxame para a desestabilização de governos não alinhados aos Estados Unidos dentro desse conceito de guerra híbrida. E a parte, eu não sei se ficou muito clara na exposição, acho que tem gente esperando para entrar. Nossa. É difícil manejar o ingresso dos usuários, as mensagens do chat e a aula ao mesmo tempo. A parte final da aula foi
sobre o fascismo, a partir dos textos da escola de Frankfurt, que se baseou no Freud. Sobre isso eu não vou retomar, não vou procurar fazer um resumo, porque esse é um raciocínio mais sofisticado, mas na bibliografia tem um texto que eu publiquei no site do CENEDIC, que é o Centro de Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ao qual eu estou associada, e resume esses argumentos. Então, se alguém tiver interesse nisso, pode recorrer, pode ler esse texto. Mas o ponto em que nós terminamos a aula, que tratou da questão dos mecanismos psicológicos das massas que levam a adesão ao fascismo, é que, para o Horkheimer, que é um dos teóricos da escola de Frankfurt, e para o Adorno, o fascismo ele não é um fenômeno psicológico. Existe na teoria desses autores o argumento de que o fascismo ele se apropria da psicologia de massas para os interesses econômicos das elites. Horkheimer fala, tem as frases de efeito: o fascismo é a verdade da sociedade moderna. Quem não quer falar sobre o capitalismo deve calar-se sobre o fascismo. Certamente vocês já ouviram essa frase recentemente, ela tem sido muito citada. O argumento deles é que o fascismo ele nasce nas feridas do capitalismo, nos processos de desigualdade e para a manutenção dessa desigualdade a partir de processos psicológicos das massas. E é por isso que seria hoje relevante discutir se o que nós vivemos, ou em que medida o que nós vivemos é um fenômeno fascista ou não. Diante dessa pergunta teórica e política, o capitalismo necessariamente levará ao fascismo? Esse da imagem é o Horkheimer, e nós voltaremos a esse argumento no final da aula de hoje, com o texto da Wendy Brown, que não fala das cicatrizes do capitalismo, como Adorno fala, mas fala das ruínas do neoliberalismo. Então, essa foto que ilustra Entendendo o Bolsonarismo, aula 3, Guerra Cultural nas ruínas do neoliberalismo, é uma foto do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Ele tinha na frente do gabinete dele o mural da vergonha. Se vocês olharem, todos os conteúdos que tem aí são relacionados às questões morais. Haddad, o candidato do kit gay, nós vamos falar sobre isso. Os professores estão sendo preparados para o kit gay nas escolas, gravidez na adolescência, um cartaz do Festival de Cinema sobre diversidade, enfim. Nós vamos falar da relevância desses temas para a eleição do Bolsonaro. Antes, porém, nós vamos tratar dos antecedentes dessa reação conservadora na agenda dos costumes. Essa é uma foto do José Gomes Temporão, ele é do PMDB, foi ministro da Saúde do governo Lula. Ele passou das declarações em 2007, no sentido de que ele falava assim: parece que, infelizmente, os homens não engravidam. Se eles engravidassem, essa questão do aborto já estaria resolvida há muito tempo. Ele é um médico e ele era a favor do tratamento da questão do aborto a partir da perspectiva da saúde pública. E houve também, no começo do governo, esse é o José Gomes Temporão. Tá, obrigada. Isso é identificável, isso foi uma parte da minha pesquisa de doutorado, o quanto essas declarações repercutiram no Congresso Nacional. Houve também no governo dele a publicação de normativas para os sistemas de saúde sobre os procedimentos para o aborto legal, que é aquele permitido pela legislação em caso de risco de vida para a mãe e em caso de estupro.
e você identifica nos discursos dos parlamentares que a questão do aborto no Congresso, ela tem sempre houve uma oposição à descriminalização do aborto no Congresso Nacional, mas há uma investida em relação ao tema, a proposição de projetos, inclusive para proibir o aborto no caso em que ele é permitido hoje pela legislação. Um dos projetos foi apelidado pelo movimento social de Bolsa Estupro, porque ele previa o substitutivo dele previa uma bolsa para a mãe que desse seguimento a uma gravidez resultado de uma violência sexual. 4 projetos de lei foram apresentados entre 2017 e 2018, prevendo direitos do nascituro, e eles colocaram numa das comissões em discussão um projeto sobre a descriminalização do aborto, porque havia correlação de forças para derrotar esse projeto. E isso foi entendido à época como uma vitória das bancadas evangélica e católica. Nas eleições de 2010, isso todos devem se lembrar, inclusive o público mais jovem aqui, as eleições de 2010 elas são consideradas um marco pela ciência política no tratamento público da questão do aborto, porque esse tema ele tomou o centro da agenda eleitoral. Foi resgatada uma fala que a Dilma, então ministra, ela falava que o aborto ele deveria ser tratado do ponto de vista da saúde pública. A Dilma ela era a favorita das intenções de voto, ela teve uma queda grande na votação dela, as eleições foram para o segundo turno, era possível que ela tivesse ganho no primeiro. Essa é uma capa da Veja, que fala da posição dela antes e depois, né? Da posição dela como ministra, falando que era uma questão de saúde pública, e da posição dela depois como candidata, dizendo quase o inverso, né? Tentando compatibilizar aquela declaração em relação à forte reação que isso teve. O voto de católicos e evangélicos ele teve um papel decisivo para as eleições e para o segundo turno, de acordo com a bibliografia sobre o tema, especialmente uma autora chamada Maria das Dores Machado. Outro tema que causou uma reação grande foi outra iniciativa do governo. Foi a publicação do Plano Nacional de Direitos Humanos, conhecido como PNDH3. Esse plano foi fruto de uma série de conferências nacionais de direitos humanos e consultas. Esse plano previa... Aí tudo deu polêmica. Tinha questões sobre a reforma agrária, que os setores conservadores contestaram. Havia ali a previsão da Comissão Nacional da Verdade, e isso é um dos temas centrais para o reingresso dos militares na mobilização contra o governo do PT. Veremos isso na aula seguinte. E um dos trechos do plano fala na ação programática de reconhecer todas as configurações familiares constituídas com base na desconstrução da heteronormatividade. Essa expressão, desconstrução da heteronormatividade, causou uma enorme reação no mundo político. E o outro o governo do Partido dos Trabalhadores, ele teve várias medidas a favor do reconhecimento dos direitos LGBT. Mas a que causou maior polêmica foi no primeiro ano do mandato da presidente Dilma, em 2011, o Haddad, ministro da Educação, com base de uma das diretrizes do programa Brasil Sem Homofobia, cuja imagem da capa está aí, ele divulgou o programa Escola Sem Homofobia, que preveria conteúdos educativos contra a discriminação, com base em gênero, em orientação sexual nas escolas. E aí a casa caiu. Isso gerou uma reação tremenda.
A Dilma voltou atrás, ela rapidamente, foi uma reação no Congresso muito grande, e o Bolsonaro, ele criou, eu não sei se o Bolsonaro criou essa expressão, mas ele é o primeiro registro nos anais da Câmara usando essa expressão é dele, a expressão kit gay, para dizer que esse seria um conteúdo que ensinaria a pedofilia e a desconstrução da família nas escolas para crianças. Depois desses elementos, em 2011 também teve um acontecimento muito importante que causou muita reação, que foi a decisão do STF de considerar constitucional as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. E eu acho que foi no mesmo ano o CNJ considerou permitir os cartórios fazerem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E isso gerou uma reação muito grande também. Esses conteúdos, como eu falei, isso é o objeto da minha tese de doutorado. Quando chega nessa questão dos conteúdos de igualdade de gênero na educação, e em 2013, o Plano Nacional de Educação, que era relatado pelo deputado Ângelo Vagnoni, do PT, ele previa, como uma das diretrizes do sistema de educação, a superação das desigualdades de origem, classe social, raça e orientação sexual e identidade de gênero. E foi no contexto do Plano Nacional de Educação que ingressou no debate da Câmara dos Deputados o conceito de ideologia de gênero, uma ideologia contra a família. Aqui eu faço um parênteses. A ideologia de gênero, ela surgiu no começo dos anos 2000, ela foi elaborada no Vaticano. Ela seria a ideologia de gênero, ela reúne a oposição a diversos movimentos que reivindicam igualdade. Então, ela associa o movimento feminista ao marxismo e ela fala que o gênero ele quer destruir os sexos naturais e a família. É uma teoria, eles vão contra a ideia do feminismo, de que os gêneros, os papéis sociais, eles são os papéis de homens e mulheres, eles são social e historicamente construídos. E existe um movimento transnacional de impulso à teoria da ideologia de gênero. Hoje isso é bem conhecido, mas na Câmara dos Deputados, isso começou no contexto do Plano Nacional de Educação. Se distribuía um material produzido por uma organização da Igreja Católica, Zenit, eu acho, mas impulsionado no Congresso, principalmente por deputados evangélicos, também por católicos, também por espíritas. Sim, bem comum, hoje, isso, na América Latina, no mundo todo, isso está bastante evidente, a promoção desse conceito da ideologia de gênero, que os movimentos feministas recusam que exista uma ideologia de gênero. Depois, foram, nesse contexto, apresentadas uma série de propostas para incluir, para fazer prevalecer o conteúdo religioso familiar na grade de ensino. Nenhum desses projetos foi aprovado, mas existe um certo ganho na sociedade dessa ideia e desse conceito, e isso também, afinal, ganhou as eleições para a presidência da República em 2018. Em 2015, foi aprovado um projeto numa comissão do Estatuto da Família, que previa o casamento só entre pessoas do mesmo sexo e políticas públicas para promover a família, mas isso foi aprovado só numa comissão, não foi os deputados Jean Willis e Érica Cocai apresentaram um recurso e ele foi para a deliberação do plenário. O plenário da Câmara acabou nunca votando. Entre 2003 e 2015, 60% dessas iniciativas contra
o aborto, o direitos, reivindicações do movimento LGBT. 60% dessas iniciativas partem de deputados evangélicos, 15% de deputados católicos e 6% de deputados espíritas. O que os estudos apontam é que não foi que a presença desse ativismo conservador ele se deve, em parte, à presença dos evangélicos na Câmara dos Deputados. Mas o ativismo nesses temas e a radicalização nesses temas, ela antecede ao maior crescimento da bancada evangélica, o que leva a crer que o ativismo nesses temas ele ofereceu a esses políticos maior visibilidade, maior projeção e, naturalmente, dividendos eleitorais. E o Bolsonaro, nesse contexto? Eu vou retomar a questão de gênero, mas antes eu vou falar um pouco sobre o perfil da atuação do deputado ao longo da sua trajetória parlamentar. Esse é um gráfico que está no meu livro também, que fala que eu peguei, viu, Flávia? Esse é um caso de análise, é um gráfico de similitude feito com aquele aplicativo Iramutec. Isso é fácil, de certa forma, fazer com os discursos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tem opiniões muito extremadas sobre os assuntos. E ele fala mesmo tudo que vem à mente. Então, facilmente se gera um gráfico como esse. É um gráfico das expressões mais utilizadas por ele nos discursos ao longo da sua trajetória parlamentar. Um dos núcleos é esse núcleo dos militares. E aí tem, em parte, um forte anticomunismo, muito relacionado a isso, a vitória que os militares tiveram em derrotar o comunismo, aliás, em derrotar a ameaça comunista em 64 no Brasil, no contexto do golpe militar, e uma oposição fortíssima, uma presença muito grande de Cuba nos discursos dele. E, em parte, eu ouvi em alguma live, eu não sei onde que eu ouvi isso, infelizmente eu não lembro. O Bolsonaro ele atuava como um sindicalista dos militares. Porque o que ele fala... Só deixa eu ver esse comentário aqui. É verdade, do Ciro, né? Que a ideologia do outro é que é negativa, né? O Bolsonaro ele atuava como um sindicalista dos militares. Isso eu não fazia ideia até ter contato com os discursos dele. Então, são reivindicações sobre previdência, sobre salários, sobre tudo que envolve reivindicações corporativas dos militares. É curioso que na trajetória parlamentar do deputado, você não vê discursos, você não vê o Bolsonaro em nenhum momento ele se preocupando sobre alguma questão das grandes políticas públicas, saúde, educação, previdência, meio ambiente, desenvolvimento urbano, infraestrutura. Isso não está na pauta dele. Quando ele fala sobre saúde, é sobre o plano de saúde dos militares. Quando fala sobre previdência, é sobre previdência dos militares. E quando ele fala sobre educação, é sobre a questão da ideologia de gênero, daí já mais recente na trajetória dele. O outro eixo é esse de oposição ao PT. Muitos discursos sobre o Celso Daniel, sobre o assassinato do Celso Daniel. Muita associação, vocês veem que está bem pertinho ali do PT, a corrupção, muito antes do Mensalão. Associa o PT à redução da maioridade penal, vocês podem ver um eixo ali, fortíssimo, muitos argumentos sobre isso. Associa o PT aos direitos humanos, aos marginais, aos gays, e uma forte atuação, vocês podem ver nesse canto aqui direito, embaixo, a questão da ideologia de gênero nas escolas e do kit gay.
vê que isso está associado aos direitos humanos, isso está associado aos marginais. Isso é mais recente na trajetória dele. Na primeira fase da carreira dele, era muito mais forte aquele eixo anterior. Militares, pautas, reivindicações corporativas e a adesão à ditadura militar por ter derrotado os comunistas, a ameaça castrista. E mais recente, esse eixo de direitos humanos, marginais, os gays, o kit gay. Esse é um gráfico também do meu livro sobre a votação do Bolsonaro. Olhem só. Ele quintuplicou os votos entre 2010 e 2014, sendo que antes ele vinha numa trajetória, primeiro ele até perdia votos, depois um crescimento leve dos votos. O que aconteceu nesse período? Opa. O Jairo Nicolau, que é um pesquisador que eu tratei com vocês na primeira aula, que estuda eleições, é uma das referências sobre isso, ele fala da questão da aparição do Bolsonaro a partir de 2010, no CQC, eu acho, aquele programa de humor, né? Que eles entrevistavam muito o Bolsonaro. Então, olha, o pessoal está falando aqui do Olavo de Carvalho. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, William. Então, o Bolsonaro começou a aparecer mais nessas mídias, né? Como um personagem esdrúxulo. Tem a questão das mídias sociais também, sem dúvida, né? Conforme as mídias sociais elas foram ganhando relevância na sociedade, as mídias digitais, o Bolsonaro ele foi crescendo até num certo subterrâneo que ninguém exatamente dava valor para isso. E do ponto de vista da atuação parlamentar dele, é nítido o que aconteceu. O kit gay. Ele cresceu, e toda essa atuação dele a partir de 2011 é contra o kit gay. E essa é uma foto dele, né? O candidato do kit gay. Eu acredito que ele se refira às eleições municipais aí para São Paulo. Foi muito antes dos dois disputarem a eleição presidencial. Mas eu acho essa foto muito expressiva, porque os dois se enfrentaram nessa questão do programa Escola Sem Homofobia e depois eles se enfrentaram no segundo turno das eleições de 2018 e o Bolsonaro saiu vencedor. Veja só, as crianças de 6 anos terão aula de homofetividade na escola, porque o discurso é esse, não é um discurso... Eles nunca o Bolsonaro vai falar que ele é contra a igualdade ou que ele é contra políticas contra a discriminação, não é essa linha. Ele vai dizer que você está ensinando as crianças a serem homossexuais ou ensinando as crianças a praticar sexo, a pedofilia. E é interessante, eu retomo uma das coisas que eu falei na aula passada, que o livro que ele falava, que era distribuído nas escolas, ele era um livro, se eu li um dos artigos, ele era um livro distribuído para crianças já maiores, né? Mas você dá a entender que as crianças pequenininhas... Ou eu acho que ontem o ministro da Educação falou as crianças não sabem ler, mas elas sabem colocar camisinha. Como se o conteúdo de ensino da diversidade fosse ensinar uma criança pequena a manipular um preservativo, né? Deixa eu olhar os comentários aqui. Sim, tem essa questão do quem procura osso é cachorro na porta do gabinete também. Sim, é esse livro, a Lina, que ele mostrou no Jornal Nacional. Essa questão, Ciro, do Gramsci, ela é muito relevante. Eu não tinha ideia, a gente vai comentar isso na aula sobre militares. Isso, Alina, é o pânico também. Tinha o CQC, tinha o pânico. O Jairo Nicolau, ele assistiu esses programas, ele comenta sobre esses programas no livro dele. Qual um resumo, então, isso, novamente, é desse livro que eu publiquei, resultado da minha tese de doutorado, se chama O Novo Conservadorismo Brasileiro. Qual é o resumo da trajetória do Bolsonaro? Ele sempre foi um anticomunista. E aí eu coloquei uma foto do Pinochet,
porque uma das ideias centrais dele está presente quantitativamente nos discursos é o elogio ao Pinochet. Isso não só quando ele era um parlamentar do baixo clero, mas isso persiste como presidente. Ele chegou a ofender a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, fazendo uma alusão terrível. Eu acho que ele sabia como o pai dela, eu não tenho certeza agora, mas fazendo alguma alusão à morte do pai dela, se eu não estou enganada. O pai dela foi morto pela ditadura do Pinochet, né? E ele falou o quê mesmo? Eu não lembro o quê, mas foi uma associação, assim. Era uma coisa horrorosa, assim, dessas coisas de morte. Isso, William. Porque o Chaves era um militar, né? O Pinochet, mas por que o Pinochet? Ele é uma síntese histórica, simbólica e política. Pinochet, ele é ele é o precursor, ele liderou a implantação do laboratório neoliberal do mundo. Tanto que as manifestações de hoje no Chile, aquelas do ano passado, ano retrasado, elas se centravam justamente na luta contra o neoliberalismo. O Chile tem uma previdência inteiramente privada. O Chile é um laboratório neoliberal do mundo. E isso foi implantado através de uma ditadura. E isso mostra também a estratégia dos Estados Unidos para a América Latina, que é uma estratégia de golpes de Estado para a promoção dos seus interesses, e, nesse caso, do seu modelo econômico também. Tanto que pesquisadores da Universidade de Chicago foram para o Chile auxiliar na implantação desse modelo. O Pinochet, ele é uma síntese do autoritarismo, do modelo autoritário neoliberal que os Estados Unidos pretendeu para a América Latina. E ele é um dos ídolos do Bolsonaro. O segundo elemento, Bolsonaro sempre foi um punitivista. E aqui eu estou usando a expressão punitivismo e talvez não seja a mais correta. Você tem líderes políticos e cidadãos e pessoas que acham que você tem que ter uma linha dura contra o crime. Mas o Bolsonaro é muito mais do que isso. Ele defende a execução de criminosos. Nós vamos ver isso numa das aulas, ele tem um prazer com a morte alheia. Essa foto dele mostra isso, é uma cara, como diz o Moreira Salles, é uma cara de gozo com a violência, né? Essa foto que está aí. Ele cresceu com o kit gay, essa agenda não era central na trajetória dele, mas ele incorporou esse tema, tanto que recentemente eu reli um livro da Cristiana Vital, que estuda a ascensão conservadora no Congresso Nacional, e ela tem entrevistas com o Bolsonaro e com a atual ministra do Bolsonaro, Damares Alves. E existe até uma disputa por protagonismo disso. Porque o Bolsonaro, ele chega a dar uma entrevista para uma TV e fala, poxa, eu estou aqui chamando as bancadas religiosas, chamando a bancada evangélica, eles não estão vendo que esse país está sendo entregue para esses imorais. E a atual ministra Damares, então, ela era assessora no Congresso Nacional, ela fala, não, o Bolsonaro ele fala isso, mas, na verdade, quem estava mobilizando ali por trás éramos nós, era a frente evangélica. Então, tem uma disputa por protagonismo nessa questão do kit gay, mas o fato é que o Bolsonaro ele incorpora essa pauta, porque é uma pauta independente de você acreditar nela ou não, independente de você querer substantivamente promovê-la, de você ter essa visão de mundo, ela é uma pauta que trouxe imensos dividendos eleitorais e uma imensa repercussão para ele. Como candidato, aí ele definitivamente se aproximou da bancada evangélica, se aproximou da direita cristã, e isso é marcado por esse batizado que o Bolsonaro fez no Rio Jordão, em Israel. E essa pessoa que está batizando é o pastor Everaldo, que havia sido o candidato nas eleições, o candidato evangélico das eleições anteriores.
E esse foi um movimento que ele sinalizou para a bancada evangélica e para Israel, que é Israel é um aliado preferencial da direita cristã nos Estados Unidos e no Brasil também, tanto que se fala nos Estados Unidos dos sionistas cristãos, que seria o maior grupo político em defesa da causa de Israel, em defesa da causa sionista, mais até do que os próprios judeus. E o Bolsonaro, ele sela essa aliança com esse gesto. Tem uma autora, me escapou o nome dela agora, ela fala que, nesse momento, o Bolsonaro ele adquiriu uma ambiguidade religiosa produtiva, porque ele se tornou evangélico sem deixar de ser católico. E ele adotou o neoliberalismo. Aí uma foto dele com Paulo Guedes, isso foi só no final de 2017. Bolsonaro, se você for pegar o discurso sobre privatização dele, só vai ter lá na era do Fernando Henrique sendo contra as privatizações. Mas o Bolsonaro, ele agrega a defesa do neoliberalismo. E eu acho que é mais, eu acho que o mercado, vendo que o Bolsonaro era um candidato viável, aposta nele também. Aposta como apostou em outras fichas, ali no 2017, falou, não se sabe, eu já conversei com várias pessoas, como que foi essa aproximação, de onde veio o Paulo Guedes, ninguém sabe exatamente, tem uma história que eles contam, mas essa história, a história oficial que eles contam sobre a aproximação deles, mas ela não parece muito verídica, porque eles já tinham, não se sabe exatamente como. Mas o fato é que o mercado ele investe no Bolsonaro, assim como investia em outros candidatos, e lá pelas tantas na campanha, e se aposta todas as fichas do Bolsonaro, que de fato era um candidato viável contra o PT. Essas pautas, o que elas têm em comum? Elas têm em comum a visão do Estado, de que não cabe ao Estado resolver os problemas sociais, promover igualdade social. Elas têm em comum a ideia de que cabe ao capital ser livre para as relações econômicas, de que as famílias devem se prover a si mesmas e de que, para os desviantes, vale o princípio da autoridade, seja o autoritarismo político, seja o autoritarismo do sistema penal para esses, porque o sistema penal, e aqui eu não estou falando de homicidas, eu estou falando do grosso dos crimes, que são os crimes patrimoniais, eles servem para pobres. O direito penal, o punitivismo, ele serve contra os pobres. Então, de que a resposta para os problemas sociais ela não passa por políticas distributivas, ela passa pelo rigor penal. Essa é a moldura do neoconservadorismo, do movimento neoconservador, que surgiu na década de 70, 80, culminou nos Estados Unidos com a eleição do Reagan, e que, de várias formas, a gente reeditou no Brasil, agora, na política contemporânea. Não sei, Lorena, quais setores mais apoiam o Bolsonaro entre os empresários. Inclusive, nós estávamos num debate do CND esses dias e havia essa discussão. E eu gostaria de aprofundar um pouco sobre essa questão da união desses diferentes elementos do neoconservadorismo, que aparentemente não parecem ter conexão entre si. Um deles é da questão da relação entre o neoliberalismo e os valores morais. A Wendy Brown, que eu já citei em alguns momentos aqui, ela organiza essas teorias pelas quais o neoliberalismo e os valores morais eles se aproximam. Vários autores falam sobre isso. Ela fala há muito tempo, David Harvey fala, o Robert Brenner fala. O neoliberalismo e o neoconservadorismo
neoconservadorismo moral, eles a princípio não haveria uma afinidade tão grande entre eles. Porque o neoliberalismo, você pode pensar que o mercado demanda a liberdade de costumes para ele poder lucrar mais com diferentes mercados. O neoliberalismo ele também não é incompatível com a diversidade de modos de vida, pelo contrário. Então, por quê? Porque o neoliberalismo ele demanda a ruptura de fronteiras, enquanto você tem um fortalecimento das identidades nacionais com o neoconservadorismo. Então, por quê? Por que eles se uniriam? Em parte, uma das teorias que a Wendy Brown... Na verdade, não são teorias, são abordagens, elas são complementares entre si. Uma das abordagens é o que ela chama de teoria da ressonância entre evangelismo e capitalismo. Ela não trata do caso brasileiro, ela fala da aproximação entre o Trump e os evangélicos, mas essa ressonância ela é muito evidente na teologia da prosperidade, na adesão das religiões pentecostais e neopentecostais aos valores de mercado, isso é uma coisa muito documentada na literatura, aos princípios do individualismo e dos valores de mercado. E haveria, então, uma ressonância entre esses dois componentes da estrutura social, uma aproximação, uma afinidade ideológica nesse sentido. A outra abordagem é do apoio mútuo. Novamente, ela fala da relação do Trump com os evangélicos. Por que eu estou falando do Trump? Desculpa, antes eu estava falando do Reagan, agora eu estou falando do Trump. Mas é porque esse movimento neoconservador ele surgiu ali com o Reagan, ele foi se reeditando no Partido Republicano, notadamente com o Bush, muito mais depois com o Tea Party e recentemente com o Trump. Então, desculpa esse salto que eu estou fazendo. Sofia, essa bibliografia ela está sintetizada no livro da Wendy Brown, e eu gosto muito do livro do David Harvey, que é a História do Neoliberalismo. Ele tem um item nesse livro que ele fala sobre a aproximação entre neoliberalismo e neoconservadorismo. Essa outra teoria seria a teoria do apoio mútuo. Não, eu já falei sobre... eu falei sobre isso? Não. O apoio mútuo. De um lado, isso também é muito marcado no surgimento da coalizão neoconservadora. Os evangélicos, eles precisam do Estado, ou... Por que também eu falo dos evangélicos? Porque a direita cristã ela é hegemonizada pelos evangélicos, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Não são todos os evangélicos que são da direita cristã, e nem toda a direita cristã ela é composta por evangélicos. Existem também católicos, no caso do Brasil, espíritas, mas eles hegemonizam esse grupo político. E haveria o apoio mútuo, de fato, esse grupo e todos os grupos precisam do Estado para a promoção das suas bandeiras e reivindicações e tudo mais, qualquer grupo social precisa do Estado. E, por outro lado, os governos, os evangélicos eles têm capilaridade, já tinham na década de 80, hoje muito mais. E isso é válido tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. E no Brasil, isso também está nas estatísticas, como nós tratamos na aula 1, o voto evangélico ele foi decisivo para a eleição do Bolsonaro, nós vimos os gráficos. O Tiago falou de um documentário na Netflix, The Family, não conheço, agradeço a referência. A Clara Nanda, isso é Breve História do Neoliberalismo, do David Harvey. Tem uma série chamada Miss America, com a Kate Blanchett. Ela fala, é recente, ela fala sobre a ascensão desse movimento neoconservador nos Estados Unidos também. A outra teoria, ou a outra abordagem, é a da convergência. E é essa que eu acho a mais interessante. Tem uma capacidade de explicar analiticamente vários aspectos do processo social que a gente vive hoje. O neoliberalismo, como eu falei antes, ele demanda a defesa da família. Embora, em teoria, você
possa dizer que você e que isso é compatível com a pluralidade de modos de vida, na prática, o neoliberalismo ele precisa que as pessoas elas se provenham dentro das famílias, ou por si sós, ou de qualquer maneira, mas que elas não dependam de políticas distributivas. Tanto que um dos elementos que surgiu, quando surgiu essa simbiose entre o neoliberalismo ele foi possibilitado nos Estados Unidos com a defesa do discurso da família, da defesa da família tradicional. Por quê? É a ideia que falavam as mães de bem-estar. Você não precisa reivindicar creche para você poder trabalhar fora e políticas públicas. Não, você tem que se virar com isso, entendeu? Dentro da sua família, você tem que dar conta do cuidado com as crianças, de se inserir no mercado. E essa é a convergência. É no modelo de Estado que se tem. E é curioso como isso foi retomado no Brasil. Literalmente, essa imagem que está ilustrando o slide é de um programa atual do governo federal, Políticas Públicas Familiares. Isso já vem de leve desde o governo Temer e muito mais agora, que é a promoção da família. A família é o projeto para a boa sociedade, não as políticas distributivas. Essa é uma chave do enigma. E isso está muito claro nesses materiais do Ministério da Mulher hoje. E várias pessoas têm falado isso. Em qual ponto em que a ministra Damares e o ministro Paulo Guedes eles se encontram? É nesse ponto. Não cabe a distribuição de riquezas, cabe as pessoas se proverem dentro da família. A outra dessas abordagens é o que ela chama de híbrida genealógica, que significa que essas duas teorias, tanto o neoliberalismo quanto o neoconservadorismo, eles advogam uma estrutura de Estado parcial, que não tem a igualdade como um valor, e que defende, de um lado, determinadas concepções morais e religiosas, e de outro, que vê as políticas distributivas como um erro. Tem uma autora chamada Rosalind Peczewski, que escreveu na década de 80 nos Estados Unidos, que ela sintetizou isso, que é a ideologia privatista. De um lado, o poder dos proprietários, o poder do mercado, e de outro lado, o poder do patriarcado e da religião. Você não tem essa figura que é central nas concepções de esquerda, que é o Estado servindo para nivelar desigualdades sociais. O Harvey também fala: os princípios morais rígidos, a família e a religião são contrapesos à causa ao qual o neoliberalismo leva. Tem um autor neoconservador que se chama Russell Kirk, e ele fala assim no livro dele: qual é a resposta para o problema do proletariado? É a verdadeira religião e a família. Então, nesses modelos econômicos desagregadores, que induzem a exclusão e a desagregação social, você contrapõe isso com a defesa de valores morais, com a religião, com a ideia da família. O Robert Brenner é um autor importante também, ele fala que a ideologia anti-estatal, fundada na supremacia branca, na defesa da família patriarcal e no fundamentalismo protestante, deram suporte ao desmonte de políticas de bem-estar. Eu esqueci de comentar isso, mas o neoconservadorismo nos Estados Unidos ele surgiu, em parte, em reação ao avanço do movimento LGBT e do movimento feminista naquele país. E é isso que essa série retrata muito bem, Mrs. America, e, em parte, em relação às políticas de redistribuição de renda que vigoraram depois da Segunda Guerra Mundial. Eu vou retomar esse assunto no último slide dessa aula. E o outro eixo dessa aliança, né, desses diferentes elementos, religião, família, é essa relação entre família, religião e punição. Essa foto do Bolsonaro na Marcha para Jesus é uma foto impressionante, porque é ele num evento religioso, feliz, com o gesto de armas em mão, e todos os líderes que estão em volta dele vibrando com isso, né? Como explicar a relação entre o cristianismo e a
E esse gesto de armas em punho, né? Então, deixa eu dar uma olhada nos comentários. Sim, Aline, essa foto a foto que estava no slide é de um programa do governo. Eu peguei no site do governo mesmo, que se chama Políticas Públicas Familiares. Então, essa questão da família e punição. Isso tem a ver com os tratamentos, de novo, talvez o argumento seja meio repetitivo, mas isso tem a ver com os tratamentos dados à pobreza. São dois, em resumo. Ou políticas de bem-estar, políticas distributivas, políticas de inclusão, distribuição de oportunidades, acesso a emprego, renda, bolsa para você poder estudar, etc. Ou o sistema criminal. Isso não é válido só para o Brasil, isso é, inclusive, muito válido para os Estados Unidos. Esse modelo de segurança pública agressiva é chamado nos Estados Unidos de Law and Order, e ele foi o modelo que as políticas no Brasil se inspiram. O Bolsonaro ele tem um discurso que ele fala isso expressamente. Eu gosto nos Estados Unidos da visão que eles têm sobre a criminalidade, que é essa visão neoconservadora sobre a criminalidade. Esse avanço das políticas criminais, isso não sou eu que estou falando, tem uma bibliografia, uma parte, a Katia Arguello está citada na bibliografia do curso, um autor chamado, eu não sei como é que fala o nome dele, em português se lê Kilduff, talvez seja Kilduff, também fala sobre isso, está na bibliografia. A expansão do modelo neoliberal, ela levou também à expansão dos modelos do sistema penal e do sistema criminal, isso a partir dos anos 80, como forma de conter e administrar as manifestações da desigualdade, da exclusão e do desemprego. E aqui eu estou citando também a Katia Arguello. A insegurança causada pela diminuição da proteção social é contrabalanceada pelo incremento dos sentimentos vingativos. Escolhem-se determinados indivíduos para serem culpados pelos problemas sistêmicos. Geralmente, esses culpados são os mais vulneráveis, os negros e os pobres. A Flávia Biroli, ela fala também num livro recente que é sobre o neoconservadorismo e as questões de gênero, que o que a gente vive também é uma moralização das inseguranças. Ou seja, quanto mais inseguranças existem no ambiente social em relação às condições de vida, de emprego, acesso a serviços públicos básicos, maior você tem o apelo à moralidade da família tradicional como a única resposta possível. Então, esse é um outro eixo sobre essa relação entre moralidade e segurança. E você tem também uma aproximação particularmente entre o evangelismo e essas ideologias punitivas. Tem um estudo recente que quem me indicou foi um colega do Instituto Sou da Paz, é um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre as redes dos policiais brasileiros. Está indicado na bibliografia também um texto que é uma síntese desse estudo. Mais da metade, 56% dos policiais que se manifestaram nas redes sobre temas religiosos são evangélicos. Ou foram comentários em páginas e perfis evangélicos, melhor dizendo. Tem um fundamento teológico para muitos evangélicos pentecostais nessa questão da maior delegação de poder aos policiais. E muitos veem esses policiais como guerreiros de Deus, imbuídos da autoridade divina, para decidir sobre o que é certo e o que é errado, sobre quem pode ser morto e quando. Isso também está nesse texto do Sérgio Lima, que é o coordenador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Algumas pesquisas de antropologia mostram isso. Por exemplo, da Ana Galdeano, que os evangélicos, particularmente os ligados à Igreja Universal do Reino de Deus, eles adotam na sua prática religiosa a noção de guerra, que permite um nexo entre a guerra de combate ao crime e a guerra entre Deus e o diabo.
Ela fala também que tem uma correlação mimética entre a ação religiosa e a ação militarizada das instituições de segurança. Tem uma outra autora que fala da teologia do Deus guerreiro e belicoso, o Senhor dos Exércitos. Isso sempre teria estado, de acordo com ela, na formação dos evangélicos brasileiros, compondo o seu imaginário e criando a necessidade de uma identificação de inimigos a serem combatidos. Ela também fala a aliança entre idealismo punitivo e moralismo da direita. Ah, não sou, isso sou eu. Que é o que, desculpa, me confundi. Mas é que, como eu vinha falando, que essa aliança entre idealismo punitivo e moralismo da direita cristã, ela é um dos elementos que caracterizou o movimento neoconservador que surgiu nos Estados Unidos no fim da década de 70. Falando sobre esses elementos mais conceituais, agora a gente vai ver sobre as pesquisas que tratam do caso brasileiro. O que nós vamos tratar um pouco aqui sobre isso de que esses movimentos são impossíveis de serem barrados, ou seja, os movimentos pela inclusão, pela diversidade, pela igualdade das mulheres, etc. Essa é exatamente essa guerra cultural. Porque, de um lado, esses movimentos crescem e ganham adeptos na sociedade. Eu falo por mim, a minha vida como mulher hoje é melhor do que ela era quando eu tinha 20 anos de idade. Só que a reação conservadora ela também cresce. A gente vai tratar de algumas pesquisas que falam sobre isso agora mesmo. Eu agradeço o teu comentário sobre o apoio dos empresários ao Bolsonaro. Não sei exatamente quais são os setores, isso até, como eu falei, é uma questão que os próprios pesquisadores sobre isso não tem muito um consenso hoje em dia, até porque o resultado dessas pesquisas, ele não sai imediatamente, né? Em geral, você consegue entender o que aconteceu num período um pouco depois que esse período já passou. E eu queria exatamente comentar sobre essas pesquisas sobre o caso brasileiro, que é exatamente assim, qual é o perfil do eleitorado conservador brasileiro? E aqui a gente não está olhando para as estatísticas, a gente está olhando para entrevistas feitas em profundidade com esses eleitores conservadores. Alguém na primeira aula tinha falado dos estudos da Rosana Pinheiro Machado. Tem esse artigo que é muito bom, se vocês quiserem ler. É o artigo dela, de uma outra pesquisadora, que se chama Da Esperança ao Ódio. Então, que elas estudam uma comunidade, a comunidade do Morro, eu acho, em Porto Alegre, desde a época do lulismo, do Lula, aliás. Então, que fala dessa questão elas tratam, inclusive, a inclusão na era Lula, baseada no consumo, ela é muito criticada politicamente por ela ser despolitizada, por ela ser limitada, mas as autoras falam que não, que isso tinha uma possibilidade transformadora na medida em que, se a pobreza é constituída por uma imagem da carência, quando você passa a ter acesso a bens de consumo, você tem uma transgressão dessa simbologia da carência. Mas elas falam que e elas falam também dos rolezinhos, vocês devem lembrar, que elas tratam também como uma semente de mobilização contra a desigualdade social e o que elas chamam de apartheid brasileira. Elas, muitas pessoas chamam, que é o apartheid social que nós temos, mas disfarçado. Então, que significa, por exemplo, o acesso aos shoppings. Então, quando aquela moçada das periferias começaram a ir juntos no shopping, vocês devem lembrar dos rolezinhos. Mas elas falam que isso, se em 2014 elas viam isso, em 2016, quando elas voltaram, elas viram um cenário totalmente diferente, por isso que o artigo se chama Da Esperança ao Ódio. E elas tentam entender o que aconteceu em 2016. E elas passaram, então, o que elas identificaram nessas entrevistas? Muito forte a questão da desestabilização da masculinidade hegemônica. Então, já os garotos aparentemente se mostravam ressentidos com a
a liberdade que as meninas vinham ganhando, o protagonismo que elas vinham ganhando, elas já identificaram, como não identificavam antes, os rapazes chamando as colegas de vagabundas, maconheiras. E, por outro lado, as meninas reivindicando um papel político mais ativo, então elas identificaram muito essa questão que elas chamam da desestabilização da masculinidade hegemônica. Não só pelo papel de protagonismo que as meninas começaram a reivindicar para si, mas também essa masculinidade desafiada pela própria violência urbana. Aí elas contam que um dos rapazes, motoboy, ele foi assaltado e teve que entregar o celular, que ele levou um tempo para conseguir comprar, e ele sentiu exatamente o seu papel na sociedade desafiado. Ele se sentiu impotente com aquele assalto. Elas identificaram também que diferente do que se pode imaginar, que esse desejo antissistêmico e transgressor praticamente inerente à juventude, isso passou a ser depositado na figura do Bolsonaro. Bolsonaro ele passou a ser essa figura antissistêmica e transgressora, apesar de ultraconservador. Elas falam da questão da simbologia das armas como central nesses estudos do ethos masculino, na construção da figura do supermacho, especialmente nas periferias, onde o tráfico impera. Então, que essa simbologia também teria um apelo muito grande entre esses jovens. E esse apelo à ordem, quando ele, embrulhado nesse pacote estético de memes, piadas, nessa gramática da internet, ele consegue atingir a juventude. Isso é muito interessante porque isso é contraintuitivo. A juventude desejando a ordem como algo antissistêmico, mas é exatamente isso. Porque ele sentindo... O Bolsonaro capitalizou muito bem essa questão de que o politicamente correto, ele é o politicamente correto que é opressor, não as opressões é que são opressoras. O que é opressor é o politicamente correto. Então, o antissistêmico, o transgressor, é você ter essa retórica de apelo à violência e à ordem. E eles veem também viram também essa figura já muito identificada com o Bolsonaro numa solução radical à vida como ela é. Ou seja, alguém fora do sistema, alguém que propõe soluções radicais, que é a morte dos suspeitos, que é a ordem radical, como uma forma deles saírem dessa situação de pobreza, de exclusão, de ameaça pela violência urbana. E esses resultados dessa questão muito relacionada à desestabilização da masculinidade, a esse apelo às armas, ele ajuda a explicar esse voto do Bolsonaro tão maior, tão desproporcional entre os homens, que a gente viu na aula 1. E aí tem uma foto que são de 3 rapazes, aparentemente podem ser pessoas de periferia ou não, mas pode ser, justamente com essa questão do apelo às armas, dessa masculinidade que quer se colocar não só em relação às mulheres, mas quer se colocar numa sociedade injusta, que as oprime economicamente. Você tem uma substituição do léxico, você não vê as desigualdades econômicas e sociais como desigualdades econômicas e sociais. Você quer uma solução radical a elas, que é você afirmando a sua masculinidade, você portando uma arma, você fazendo um apelo de ordem radical. E a outra dessas pesquisas é uma pesquisa patrocinada pela Fundação TID Setúbal, é uma pesquisa feita por vários autores, com pessoas entre renda entre R$ 469 e R$ 1.500, que são os estratos médios da população brasileira, excluindo os 25% mais ricos e os 25% mais pobres. E eles pegaram os eleitores, exceto os que votaram no Haddad no segundo turno, nos 2 turnos, para ter uma visão do que pensa esse eleitor conservador.
E o que eles identificam que daí vem a estatística. Os mais conservadores, eles são evangélicos, homens e com menos escolaridade. O principal motor do conservadorismo é o medo da violência. A ideia central nos argumentos dos eleitores conservadores é a ordem. Faltaria a ordem nas escolas, nas famílias, nos espaços públicos e na política, e o Bolsonaro ele é justamente essa figura que está fora de tudo isso, que se propõe como fora da política e que vem com um discurso de ordem. Eu vou colocar ordem nessa patifaria toda, né? A família é necessária para restabelecer a ordem na sociedade. E aí a gente tem um encontro total entre aquele argumento teórico da Wendy Brown e dos autores conservadores de que a família é o projeto para uma boa sociedade, não políticas distributivas, e o que pensam os eleitores. O projeto para uma boa sociedade é a família estruturada. E essa é uma coisa que eu queria comentar, que o José estava falando, de que não adianta que os movimentos feministas, os movimentos pela liberdade, isso é você querer conter isso, é você conter o indominável. Em parte sim, mas em parte não, porque me surpreendeu lendo esses estudos que as pessoas acreditam que as mulheres trabalharem fora é um dos motivos dos problemas sociais, porque não tem quem cuidar das crianças. Então, as crianças ficam largadas e é por isso que a sociedade é um caos. E, novamente, isso é um encontro total com o argumento, né? O argumento teórico, que esses autores dizem que, teoricamente, é o que as pessoas pensam. Porque você não tem que ter creche, você não tem que ter políticas de você ter possibilidades de igualdade. Você tem que ter a mãe dentro de casa cuidando dos filhos. E esse é um argumento que é um argumento que tem sentido se você olha do ponto de vista de pessoas que estão vivendo uma situação de exclusão e violência muito forte. E essa é a guerra cultural, porque se de fato tem pessoas, mulheres, pessoas LGBT e um monte de gente que quer liberdade, tem várias pessoas que falam, não, o lugar de mulher é dentro de casa. E eles falam também, tem até passagens que, eu não sei o quanto elas refletem um conjunto dos eleitores, da população, mas que até justificam a própria violência contra a mulher com base, mas as mulheres estão desafiando os homens, as mulheres estão abusando do seu direito. Daí depois não quer que o homem se irrite, tem algumas falas que vão um pouco nesse sentido. Nossa, tem 17 mensagens aqui, acabei perdendo. Quem quiser, a enquete lá, se você está presente, a aula está aberta ainda, vocês podem marcar a presença lá. Muito forte entre os evangélicos a ideia da submissão da mulher que está na Bíblia. E reitero, essa é a guerra cultural, porque isso está, o José provavelmente está inserido numa bolha progressista. Por isso que ele acha que é incontornável o movimento pela maior liberdade, por igualdade, mas muitas pessoas pensam que não, que existe, que essa ideia da submissão dentro da família, ela é a correta. E tanto se pensa que isso é correto, que a ministra de Direitos Humanos, numa audiência pública, num evento oficial, como ministra, falou isso. Dentro da família, a mulher tem que ser submissa ao marido. O que mais que tem no pensamento dessas pessoas? Que os direitos humanos, eles defendem marginais. Esse é outro ponto estrutural. As pessoas reconhecem como um dos principais problemas do Brasil a desigualdade. Ninguém diz que não tem desigualdade. Mas o que se discorda não é do diagnóstico da desigualdade. A diferença do pensamento conservador é como superar a desigualdade. Então, você não tem que ter políticas públicas, de novo, esse eixo central das políticas públicas. Isso que os movimentos sociais indicam, essa questão, isso tudo é mimimi, não é essa a solução. A solução é correr atrás. Se as pessoas não estão batalhando, é por isso que elas não estão conseguindo. Por isso que a maioria dos eleitores, a maioria dessas pessoas é contra Bolsa Família, cotas,
E outras políticas públicas porque elas fomentam a preguiça, o clientelismo, fazem do cidadão um parasita do Estado. O self-made man é um modelo de sucesso. Da mesma forma, a Aline quer falar, né? Eu só vou concluir isso aqui e passo para a Aline. Então, essas políticas públicas fomentam o clientelismo. Esse é outro aspecto que vai no mesmo sentido. Existe violência contra mulheres, negros e pessoas LGBT? Existe. Mas isso se deve à falta de educação de algumas pessoas. Não é uma questão estrutural, nem uma questão que demande políticas públicas. Quando as pessoas ficam reclamando sobre isso, aí é aquela questão, isso é o mimimi. Os movimentos negro, feminista e LGBT estão abusando dos seus direitos, eles se utilizam da estratégia de vitimização. Essa é a ideia. E essas entrevistas, eu ressalto, elas confirmam o argumento teórico de que você não tem que ter reivindicações por políticas distributivas. Você tem que ter a família e o indivíduo para correr atrás. Tem um livro do Michael Sandel que ele fala exatamente dessa questão do correr atrás, que é essencial para a legitimação das desigualdades hoje, que é a ideia da meritocracia. Então, com base nessa ideia da meritocracia, qual é a ideia da meritocracia? Ele explica uma coisa que eu não sabia, que o conceito de ele fala como o conceito de meritocracia foi criado, ele foi criado para criticar a ideia, não para defender a ideia. E o que ele fala que é o problema da meritocracia? É que aquele que não consegue o sucesso, ele entende isso como uma falha pessoal. E isso, para ele, gera uma série de ressentimentos que vão, inclusive, causar essa bolha que a gente tem hoje, baseada nesses sentimentos, como o perfil das redes fala, baseada nos sentimentos de ódio, frustração, melancolia. É exatamente esse o objeto dessa questão aqui, de novo, a Andy Brown, como você compatibilizar a defesa dos valores morais e a falta de moral. Eu tenho duas coisas que eu vou compartilhar com vocês sobre isso. Uma é exatamente esse ponto agora, e a outra é sobre esse livro, a gente vai tratar na aula que vem, República das Milícias, do Bruno Paes Manso. Ele é muito revelador sobre essa lógica que que em parte você colocou, que é essa lógica da milícia, né? Que é fazer o mal para fazer o bem. E essa imagem que tem aí é uma foto da Melania Trump, ela é filha do Trump, e está escrito, I really don't care, do you? Eu realmente não me importo, você se importa? É mulher do Trump. Ah, tá. Desculpa. Ou não é, eu acho que foi assim, então eu estou errando o nome. Bom, depois eu posso confirmar se foi a esposa ou a filha. É a Melania mesmo, a esposa dele. É a esposa. Então, obrigada. Então, ela usou essa jaqueta. O que está escrito aí em português? Eu realmente não me importo. Você se importa? Ela simplesmente usou essa jaqueta para visitar crianças separadas dos pais por causa da política de imigração do Trump. Simplesmente usou a jaqueta. Eu não me importo. Você se importa, para visitar crianças separadas dos pais. Isso foi chocante, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso quando eu li esse livro da Andy Brown, e ela é tão chocante quanto a frase do Bolsonaro, e daí? Quando o Brasil bateu não sei quantas mil mortes, ele falou, e daí? Ou, aí do Bolsonaro, a gente teria uma coleção imensa de frases para falar sobre essa indiferença ao sentimento, essa zombaria, né? E o último capítulo do livro da Andy Brown, ela procura entender como você compatibilizar essa zombaria, essa profunda falta de empatia com os sentimentos humanos e, ao mesmo tempo, a defesa de valores morais. Um dos argumentos dela é que você tem uma legitimação neoliberal crescente na sociedade da indiferença. O neoliberalismo ele só sobrevive socialmente com a legitimação da indiferença pelo sofrimento alheio.
E o neoliberalismo a gente pode entender como um aprofundamento, como uma fase aprofundada do capitalismo. E ela fala que isso, junto ao niilismo, daí tem toda uma discussão sobre o Nietzsche, que eu não vou entrar aqui, junto com aquela ideia que a gente falou de que vigora no sistema neoliberal a ideia da liberdade sem a justiça social, então que é a liberdade como um instrumento de poder unicamente, a liberdade para você exercer o seu poder, que isso resulta numa miséria ética e moral, mas que ela é revestida de uma retidão moral ou, às vezes, de uma retidão religiosa. Esse é um dos pontos do argumento dela. E esse esquema, para ela também, é o que deprime essa importância da conduta e da verdade. Não é necessário ser moral, é só necessário você gritar sobre a moralidade. É exatamente o que o Flávio estava falando há 30 segundos atrás. Ela fala o seguinte: os valores morais tradicionais, eles implicitamente licenciam aqueles que os declaram, conforme proíbem explicitamente. É que eu deixo claro, isso não são todas as pessoas que defendem valores morais ou conservadores, mas sim dessa tendência política que pode ser expressada no Trump, hoje em dia nos Estados Unidos, e no Bolsonaro, no Brasil. Ela fala, e esse é outro argumento, eu acho que a gente vai passar um pouquinho das 8 horas, eu peço licença para vocês, sem precisar sair, fique à vontade, eu sintetizo na próxima aula esse finalzinho, mas só para não interromper. A gente pode até às 10, não tem problema. Nossa, muitas mensagens aqui eu não consegui acompanhar. E ela fala do ressentimento. Ela fala, de novo, no Nietzsche, nisso eu vou retomar, que ela retoma o Nietzsche para dizer que no Nietzsche, o Nietzsche fala que a moralidade judaico-cristã, ela nasceu como a vingança dos fracos, que é a mensagem que é a valorização da mansidão, da humildade, da abnegação, do ascetismo, que isso emana da ferida da fraqueza. É nisso que surgiu originalmente a ideia da moralidade judaico-cristã. E nisso a gente pode pensar muito assim na ética das nossas avós, de pessoas mais antigas, muito católicas, que é isso, que é a abnegação, é a humildade, o ascetismo religioso. Mas ela fala que hoje o ressentimento que vigora na sociedade não é o ressentimento que vem da fraqueza, dos fracos, dos humilhados, dos pobres, dos oprimidos. Que o ressentimento que tem hoje é o ressentimento dos historicamente dominantes. E daí, de novo, o papel dessa reação ao movimento feminista, da reação ao movimento LGBT, ao movimento negro, aos diversos movimentos que reivindicam diferentes linguagens da igualdade. Ela fala que essa nova direita, assim, desde a década de 80, você fala que a direita é nova, né? Eu sempre falo, mas assim, que a direita contemporânea, e muito ela é tributária dessa nova direita da década de 80, ela emerge desse ressentimento dos historicamente determinantes, pois eles sentem que o domínio da brancura e da masculinidade estaria diminuindo, que é totalmente coerente com as pesquisas que vêm entrevistando cidadãos brasileiros conservadores que a gente viu. Então, ela fala que o rancor e a raiva desse ressentimento, eles não se transformam em valores morais refinados, como nessa autoabnegação cristã, mas sim, eles permanecem como rancor e como raiva. Eles levam a uma política permanente de vingança. Uma vingança que procura atacar aqueles que querem destronar a masculinidade branca hegemônica. E aqui eu estou citando a Wendy Brown, mas a gente pode pensar totalmente na situação brasileira. As feministas, os multiculturalistas, os globalistas, os ambientalistas. E ela tem uma frase que eu acho muito significativa. A terra e suas espécies, os direitos e a proteção dos vulneráveis, a saúde, no caso dos americanos, garantida por meio do Obamacare. Nada importa. Eu acho que a gente pode muito pensar a comparação disso
com o Ernesto Araújo, que até outro dia era ministro das Relações Exteriores, com o ministro do Meio Ambiente, que são, e entre outros ministros, que são pessoas que estão ali para tensionar com as próprias agendas. Essa é uma expressão do Leonardo Abritzer, no livro dele sobre o bolsonarismo. Eles estão colocados ali exatamente para tensionar com a defesa do meio ambiente, para tensionar com as relações. Vejam, o ministro das Relações Exteriores contrário ao globalismo. É uma coisa muito, muito curiosa, é muito significativa e que se encaixa nesse argumento teórico da Wendy Brown. Mas ela fala o seguinte, e aí a gente entra nessa questão que o José colocou. A masculinidade branca, ela foi ferida sem ser destruída. Então, ela tem atacado a democracia que seria responsável pelo seu machucado. Porque a linguagem da democracia, ela é uma linguagem... o campo progressista e popular sempre criticou os limites da democracia representativa. Porque ela é só no papel, porque ela não representa todas as pessoas efetivamente, mas ela tem uma linguagem de abertura. Então, dentro dessa linguagem da democracia, isso permite que diversos grupos, classes sociais, trabalhadores, reivindiquem a igualdade dentro desse léxico. E o que a Wendy Brown fala é o seguinte, que essa masculinidade, essa supremacia branca masculina, destruída sem ser ferida, ela tem atacado a própria democracia, que é responsável pelo seu machucado. E, de novo, uma frase dela. Se os homens brancos não podem ser donos da democracia, não haverá democracia. Se os homens brancos não podem governar o planeta, não haverá planeta. É claro, eu ressalto, isso não é todos os homens brancos, não é isso. É uma questão de estruturas sociais de um movimento político que se identifica e se relaciona com isso. E ele não está relacionado só às elites. Essa ideia, esse sentimento, ele tem profunda ressonância nas classes populares no Brasil hoje, que é o que essas pesquisas mostram. E, para concluir, e a adesão dos grupos oprimidos a esse projeto. Porque se ele é um projeto dos homens brancos, por que os oprimidos aderem a ele? E aí tem um argumento de um autor chamado David Goodhart, e tem vários outros que falam sobre isso, o Michael Sand também fala, que são esses deixados para trás. Que são as pessoas que foram deixados para trás nessa onda de cosmopolitas, de beneficiários das políticas de identidade, de pessoas dessas pessoas que puderam estudar, essas pessoas deixadas para trás no neoliberalismo, essas pessoas enraizadas em um lugar, geralmente no espaço suburbano, com oportunidades limitadas de educação e de emprego, elas se abrigam nas visões sociais conservadoras. E o Michael Sandel fala muito bem sobre isso. Se o que vige é a ideia da meritocracia, e isso está presente nos eleitores brasileiros, as pesquisas mostram, você tem que correr atrás. Se você está se dando mal, é porque você não correu atrás o suficiente. Não é porque existe uma estrutura desigual. Então, você se ressente e você se abriga nesses valores morais tradicionais. A Wendy Brown fala isso. Os valores tradicionais fornecem uma proteção contra os deslocamentos e perdas de 40 anos de neoliberalismo. E por isso que tem esse gráfico aí atrás para vocês. Esse é um gráfico do Piketty, da desigualdade de renda nos Estados Unidos. O gráfico do mundo é semelhante a isso. Vocês veem que depois da Segunda Guerra Mundial, a desigualdade de renda nos países ocidentais diminuiu muito por conta das políticas distributivas, por conta dos modelos de inclusão social que vigorou em vários lugares do mundo. Inclusive, isso quem fala é o Eric Hobsbawm, pela ameaça e pelo peso da União Soviética nesse contexto. Para os países não se tornarem comunistas, eles precisavam proteger os direitos dos trabalhadores de alguma maneira. O neoliberalismo, olhem ali a década de 80, ele foi um projeto, quem fala isso é o David Harvey, é um projeto para aumentar a desigualdade. E ele foi muito bem sucedido nisso. Vejam lá, desde a década de 80, o neoliberalismo, a desigualdade só subiu. E hoje é assustador, se vocês verem o livro do Piketty. O Piketty ele não fala nenhuma vez em neoliberalismo, eu não sei por que ele não usa o conceito, mas o fato é que a gente tem padrões de desigualdade hoje tão grandes quanto no século XIX, em que vigia a escravidão. Isso é chocante. E o que esses autores falam é o seguinte, que nesse contexto de profundas perdas das classes trabalhadoras, o que as abrigam são os valores tradicionais.
E é por isso que a moralidade ela se torna uma arma política. Essa também é a guerra cultural. E foi assim, isso as pesquisas, quando você olha para as pesquisas, você nota isso também. O Bolsonaro não ganhou por defender o neoliberalismo. Sobre isso, sobre privatizações e tal, as pessoas não é isso que polariza. Ele penetrou nas classes populares também por defender a moralidade tradicional. Tanto que é esse movimento que eu falei para vocês no começo da aula, que ele não estava, isso não estava na agenda dele, mas isso entrou na agenda dele. E foi quando isso entrou na agenda dele, e ele cresceu tanto que ele viu que ele tinha chance de ser presidente da República. E é aí, é onde Brown fala dos valores morais e dessa miséria ética nas ruínas do neoliberalismo. E esse argumento é muito parecido com o argumento do Horkheimer, em 39, do Adorno, em 67. O fascismo nasce nas feridas e nas cicatrizes do capitalismo. Então, é nesse ponto que a gente encerra a aula.